Nessa aula, vamos então discutir a questão das leis de Newton, que são um enquadramento para a física clássica e o entendimento dela através de regras, vamos dizer assim, de comportamento identificadas já no século XVIII por Isaac Newton. Então, nós vamos inicialmente mencionar as leis de Newton no contexto da física clássica e vamos, através de exemplos que vocês vão fixar com os exercícios semanais, fixar essas noções e ver alguns exemplos de aplicação no cotidiano e em situações bastante familiares a vocês. Considere que, na realidade, a mecânica clássica analisa as forças que os corpos exercem uns nos outros e relaciona essas variações ocorridas no estado de movimento desses objetos, dependendo das forças que atuam sobre eles. As três leis de Newton são utilizadas para compreender e ajustar o comportamento dos objetos dentro de uma noção fixa e que nos permita, então, deduzir, como sempre é o nosso objetivo na área de ciências exatas, sempre deduzir situações, consequências de situações que nos sejam colocadas a partir de regras bem estabelecidas. O caso da primeira lei de Newton é um caso bastante familiar. É a lei que você conhece como a lei da inércia, de que o estado de movimento de um objeto tende a permanecer o mesmo, exceto se esse objeto for submetido a alguma força externa. Então, essa intuição em relação a esse fato, ela pode ser um pouco obscurecida no nosso cotidiano, não no caso de um objeto parado, mas no caso de um objeto em movimento, em que nós tendemos a considerar que ele, na realidade, não preserva as propriedades do movimento que ele realiza. Efetivamente, isso é feito, normalmente, da presença do atrito, que está em todas as atividades do nosso cotidiano, o que pode dificultar um pouco a identificação desta lei da inércia no caso da presença do movimento. No caso de haver movimento, precisamos identificar em que situação você se encontra em relação a esse movimento que se realiza. Observe que se há o movimento, se ele pode ser caracterizado como movimento ou um estado de repouso de um objeto, isso significa que você, como observador, está situado, seja acompanhando esse objeto, seja parado no referencial do laboratório, observando esse fenômeno acontecer. Ora, isso significa que existe a possibilidade de um ponto de vista diferenciado se você está numa situação ou está em outra. Então, no exemplo de um veículo com velocidade constante, se você o observa da beira da via, ao lado da via, você o vê em movimento e é uma situação muito familiar para vocês. Se, por outro lado, você está a bordo, a velocidade desse veículo em relação a você, evidentemente, é nula. Agora, se você observa esse veículo alterando o seu estado de movimento, essa observação feita da beira da via tem uma característica um pouco diferente daquela que você vai ter de dentro do veículo. Porque, por exemplo, ainda que você esteja em repouso em relação ao veículo, ou seja, você está a bordo dele, se você tiver um copo de refrigerante situado em frente a você, você vai perfeitamente sentir no caso de uma aceleração, que o referencial, ou seja, o local onde você se encontra, está sendo
alterado em seu estado de movimento, ou seja, está sendo acelerado. Uma vez acelerado, o referencial tem propriedades diferentes de um referencial inercial. Então, o referencial que a gente chamaria referencial de laboratório é o referencial inercial. A lei da inércia vai dizer então para nós isso, olha, se você não tem forças atuando sobre o objeto, ele vai tender a manter o seu estado de movimento. O que aconteceria, por exemplo, com você a bordo do veículo, o copo de refrigerante e assim por diante. Tá? Mas é muito importante, então, para o estudo sistemático da física, que você tenha a noção de que os fenômenos físicos observados a partir de um referencial sejam os mesmos fenômenos observados num outro referencial. A questão da massa, que é uma propriedade intrínseca da matéria, é uma coisa muito importante. Se você impõe uma força a um objeto, ele pode ser acelerado, ou seja, ele vai ter a sua velocidade alterada, mediante uma força que você impõe a um objeto, ele vai ser acelerado. O quanto ele vai ser acelerado, ou seja, a sua velocidade aumenta, é uma propriedade que se relaciona com a própria natureza do objeto, ou seja, é uma propriedade intrínseca a esse objeto. Em aceleração desse objeto muito grande em relação à força aplicada, você está lidando com um objeto de massa reduzida. A razão entre a força aplicada e a aceleração resultante que é denominada, então, massa e é uma propriedade intrínseca do material. Você pode, então, estipular um padrão para esta quantidade intrínseca denominada massa. E, portanto, as grandezas vão ter certos valores de massa em relação ao padrão estipulado. Tá? O padrão estipulado é de 1 kg e se encontra no laboratório de pesos e medidas em Sèvres, na França. Como exemplo, veja que uma força de 3 newtons, ou seja, 3 kg metro por segundo ao quadrado, produzindo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado num corpo de massa desconhecida, vai nos permitir descobrir imediatamente a massa do corpo, através da razão entre esses valores. Agora observe que se a força é aumentada para 4 newtons, qual seria então a aceleração do corpo? Ora, a massa do corpo decorre imediatamente da razão entre força aplicada e aceleração resultante. Já o incremento da força aplicada sobre o objeto, uma vez que a propriedade intrínseca a esse objeto, que é a massa, não é alterada, isso vai implicar numa aceleração também aumentada na mesma proporção para esse objeto. Efetivamente, o cálculo da força aplicada dividida pela aceleração resultante para o objeto é de 1,5. Nas unidades apropriadas, então, resulta 1,5 kg. O quilograma, naturalmente, é resultado da operação sobre as dimensões observadas entre os fatores desta razão. O numerador está expresso em quilograma metro por segundo ao quadrado. E o denominador, que é a aceleração, está expresso em metro por segundo ao quadrado. Consequentemente, a unidade resultante desta ponderação é, naturalmente, quilograma. Sendo, no caso, a força aumentada para 4 newtons, ou seja, 4 kg metro por segundo ao quadrado,
então a proporção de aumento da força, que é 4/3, vai impor uma aceleração também ampliada em 4/3, porque a razão entre essas duas quantidades se preserva, já que ela é a massa e propriedade intrínseca que não é alterada para esse objeto. Então, neste caso, você de fato tem a aceleração como 4/3 do valor anterior, que era 2 metros por segundo ao quadrado, será então 2,67 metros por segundo ao quadrado. Observe que nesse caso, a gente nem sequer precisa saber qual é a massa do objeto propriamente. Se sabemos qual é a resposta em aceleração à força aplicada, sabemos como esta resposta se alteraria no caso da força ter um valor maior ou menor. Uma coisa muito importante que vocês devem observar, e estão na realidade familiarizados, é que se um objeto sofre a ação de mais de uma força simultaneamente, a alteração do estado do movimento, quer dizer, a aceleração resultante, ela é fruto da aplicação da soma dessas forças aplicadas. Tá? Então, as forças aplicadas somadas de uma forma vetorial, que vai produzir, então, a alteração no estado de movimento. Consequentemente, a força resultante, sendo a composição da soma vetorial das eventuais forças aplicadas ao objeto, ela vai impor, naturalmente, uma aceleração na direção e no sentido da força aplicada, da força resultante aplicada. Um objeto caindo, por exemplo, nas proximidades da superfície terrestre, ele é acelerado rumo ao centro da Terra, numa noção muito familiar e que, inclusive, pertence ao folclore da maçã caindo sobre Isaac Newton, que aí teria, então, já refletindo sobre esse tema, teria, então, tido o insight de como os objetos seriam atraídos, vamos dizer assim, uns em relação aos outros. Ao deixarmos cair esse objeto nas proximidades da superfície terrestre, esta aceleração que puxa, vamos dizer assim, o objeto para o centro da Terra, recebe um nome especial. Tá? Se o objeto cair sem a ação de forças adicionais, esse objeto vai estar, então, em queda livre. Logicamente que para os objetos usuais, né, de tamanho macroscópico, nós temos, evidentemente, a presença do atrito nesse contexto. Mas, quando pudermos, vamos desconsiderar o atrito para entendermos o processo que está acontecendo. Esse objeto caindo, então, em queda livre, está sujeito a esta aceleração, que é de origem gravitacional, ela decorre da presença de um objeto de grande massa, que é a Terra, e faz com que esse corpo procure se aproximar, vamos dizer assim, do centro da Terra. Naturalmente que o peso desse objeto não é necessariamente constante, diferentemente da massa. A massa é uma propriedade intrínseca daquele objeto. Mas o peso, não. O peso, dependendo da proximidade do objeto em relação ao centro da Terra, pode ter valores diferentes. De fato, essa é uma distinção importante, a noção de que o peso não é uma propriedade intrínseca o astronauta fazer uma caminhada na Lua e ver que ele consegue dar passos largos e saltos
a alturas muito grandes, que não faria aqui na Terra, porque efetivamente a gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade na Terra. Então, se você tiver um objeto, imagine que seja uma bola de boliche, por exemplo, na Terra, com um certo peso, na Lua, sobre a superfície da Lua, teria um peso diferente. A mesma bola de boliche teria um peso 1/6, porque a gravidade que atrai, então, esse objeto para o centro da Lua é 1/6 da gravidade observada na Terra. No entanto, suponha que você construa um trilho na horizontal aqui na Terra e empurre esta bola de boliche neste trilho, ou seja, não é na direção da força peso que procura o centro da Terra, e sim numa direção que lhe é perpendicular. Esse trilho vai lhe permitir empurrar a bola de boliche e forçar o seu movimento. Ora, se você leva esta noção até a Lua, constrói um trilho semelhante na Lua e impulsiona a bola de boliche ao longo desse trilho de maneira também perpendicular ao peso desse objeto na Lua, a força peso, que então aponta para o centro da Lua, e esse trilho lhe é perpendicular. Nos dois casos, e isso é uma situação muito interessante, nos dois casos, o impulso que você vai precisar para ocasionar uma mudança de velocidade para, digamos, 1 metro por segundo, na Terra ou na Lua, é o mesmo. Por quê? Porque não há, neste caso, a interferência da força peso, já que o peso é perpendicular a essa direção onde você está impulsionando a bola de boliche. Então, isso é uma noção muito importante, porque esta resistência, vamos dizer assim, ao aumento da velocidade para a bola de boliche aqui na Terra ou na Lua, está relacionada com a propriedade intrínseca desse objeto, que é a sua massa. Tá? Então, a relação força sobre massa, tanto na Terra quanto na Lua, neste caso, em que é perpendicular à força-peso, em ambos os casos, a sua força necessária para obter 1 metro por segundo de velocidade da bola de boliche vai ser a mesma, tanto na Terra quanto na Lua. Na natureza, você tem forças com as quais vocês estão muito familiarizados. A força gravitacional, afinal de contas, é essa força da atração mútua entre os corpos massivos. A força eletromagnética nos é também muito familiar na prática, se não na intuição, porque afinal de contas não as vemos tipicamente, mas nos seus resultados, já que você utiliza telefonia celular, por exemplo, e você utiliza outros dispositivos de transmissão, a transmissão por satélite, enfim, todas essas transmissões são feitas através do uso de ondas eletromagnéticas e que geram forças associadas, que são chamadas as forças eletromagnéticas, que são relacionadas às cargas elétricas e o movimento dessas cargas elétricas. Além dessas forças que são as que observamos com mais frequência, vamos dizer assim, no nosso cotidiano, as forças nucleares, duas forças, uma chamada força nuclear forte e outra chamada fraca, interferem nos processos subatômicos de maneira decisiva, seja fazendo funcionar a própria estrutura das partículas subatômicas estarem presentes, seja interferindo no processo de desagregação induzida, tipicamente, dessas partículas em laboratório. Tá? Normalmente, as forças que observamos com frequência são
gravitacionais ou eletromagnéticas. No momento estamos trabalhando com as forças gravitacionais e mais tarde vamos trabalhar também com as forças eletromagnéticas. Uma questão muito importante que foi motivo de reflexão por muito tempo, inclusive interferindo fortemente no desenvolvimento das ciências físicas, foi exatamente a dificuldade de compreensão desta noção de que objetos distantes poderiam estar interagindo. Esta noção é uma noção que por vezes parece extravagante, porque é muito mais palpável, vamos dizer assim, a noção de que você interferindo diretamente em relação ao objeto, você consegue alteração no estado de movimento. Então, a ação direta entre objetos era mais fácil, vamos dizer assim, filosoficamente, de compreender do que a noção de que objetos distantes estivessem interagindo. Essa noção foi muito importante como reflexão e como desafio para a compreensão do processo e conduziu, do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim, acalmou-se com a noção de campo. Então, a noção de campo, de uma certa maneira, resguarda o nosso senso comum de qualquer surpresa, no sentido de que objetos interajam sem que haja a mediação de alguma coisa. Como é, então, essa noção de campo? Haverá, então, uma noção de campo relativa às forças gravitacionais, vai ser, então, o campo gravitacional. Haverá também a noção de campo quando se tratar de forças eletromagnéticas, sendo, então, denominado de campo eletromagnético. Esta, então, noção de campo está vinculada à própria existência do objeto. Ou seja, a própria existência do objeto permitiria que o espaço à sua volta, todo o espaço à sua volta, conhecesse da sua presença, através de um campo, então um campo gravitacional. Dessa forma, a presença de um outro objeto neste campo gravitacional seria capaz de produzir a força, aí sim, que resulta da presença num campo gravitacional, no caso. Assim seria também no caso da força eletromagnética. A presença de cargas elétricas dentro de um campo eletromagnético produziria força eletromagnética. A noção mais intuitiva é a noção de forças de contato. Esta noção, então, é preservada, mas se ela for olhada com mais detalhe, ela vai ser entendida também como uma força de natureza molecular e uma força que também decorre essencialmente da presença de campos eletromagnéticos em nível microscópico. Tá? No caso das forças de contato, duas delas são bastante familiares e noções importantes para vocês organizarem essa categoria de forças que se observam na natureza. Uma delas é quando você tem objetos que se comprimem um contra o outro. Neste caso, essa é uma força de contato que produz deformações em nível molecular e essas moléculas funcionariam, tanto de um objeto quanto de outro, funcionariam como um colchão, de certa forma, que se deforma e produz uma reação objetivando restaurar a sua situação anterior, de tal maneira que essas forças acabem se equilibrando e você, por exemplo, num caso de ter um copo sobre a mesa, o teria
pousado, produzindo deformações em nível molecular, um nível muito pequeno, microscópico, para a nossa observação visual, e tanto no objeto copo quanto no objeto superfície da mesa. O outro tipo de força, que também tem uma natureza semelhante no sentido de que é microscópica e é de natureza de deformação molecular e eletromagnética em nível elementar, é de quando você tem objetos que deslizam um em relação ao outro, e aí você tem esta força de contato, que é uma força de resistência ao movimento que procura se impor, ou que já se impôs, e que é denominada força de atrito. Observe que, no caso dessa força de atrito, de alguma maneira, você deve ter uma vinculação da própria intensidade desta resistência com o esforço que está sendo exigido do contato molecular. Portanto, se o esforço é reduzido, pense, por exemplo, numa folha de papel sobre a superfície da mesa, em que o atrito com a mesa é muito reduzido. Pense, por outro lado, na possibilidade de uma mesa que você tem que deslocar através de um esforço longitudinal sobre a superfície de um piso. Então, são esforços diferenciados, porque o esforço imposto entre as superfícies é diferenciado, ou seja, o da folha de papel muito reduzido, a força de pouca intensidade, vai ter uma relação, naturalmente, com a força de atrito observada. Uma outra força de grande importância e que lhes é certamente familiar é a de que uma força se impõe quando há um objeto que procura restaurar a situação anterior. Ora, esse objeto pode ser uma mola, ele pode ser um pêndulo, e a compressão de uma mola, por exemplo, tende a gerar uma resposta no sentido contrário, objetivando restaurar a situação anterior. Quando essa mola não é deformada de maneira irreversível, quer dizer, se você deformar e destruir a mola, você perdeu esse objeto de estudo. Mas se você a comprime dentro de certo patamar, ela procura restaurar a situação anterior. E essa força procurando restaurar a situação anterior, podemos dizer que ao comprimirmos, ela gera uma força no sentido contrário. Ao tensionarmos no sentido de ampliá-la, ela procura restaurar a situação anterior, reduzir o tamanho da mola se ela está sendo esticada, e, portanto, esta força é uma força restauradora de sinal negativo, vamos dizer assim, em relação à deformação produzida. Você produz uma deformação e ela procura, com o sinal contrário, restaurar a situação anterior. Então, essa lei, dentro dos limites de preservação do objeto que se comprime ou dilata, é chamada a lei de Hooke, e tem uma validade experimental muito extensa, desde que as deformações na mola, por exemplo, não sejam definitivas. Como exemplo, bem cotidiano, você tem, imagine, um cacho de bananas com 4 quilos suspenso por uma balança de mola com uma certa constante elástica. Constante elástica é essa de 30 newtons por metro. Naturalmente que as unidades da constante de mola têm que ser essas, uma vez que multiplicadas por distância, o resultado é uma força. Então, força sobre distância tem que ser as unidades da constante de mola. Tendo o cacho atingido a situação de equilíbrio, qual seria, então, neste contexto, o deslocamento do prato da balança? Ora, você imediatamente, com a lei de Hooke, você obtém o deslocamento obtido como sendo 13 centímetros, 13,1 centímetros.
Agora, a terceira lei de Newton estipula regras de entendimento da interação entre dois objetos. Ela estipula que as forças que atuam entre dois objetos vão ser iguais em módulo de direção, mas vão ter sentidos opostos. Ou seja, é a familiar lei da ação e reação. Essa denominação tem que ser usada cautelosamente, então, no nosso ambiente mais rígido, vamos dizer assim, da regra científica, tem que ser usada de uma maneira cautelosa, porque, diferentemente do entendimento sociológico, talvez, desta assertiva de que a cada ação corresponde uma reação igual ou contrária, igual de sentido contrário, basicamente, ela pode induzir a ideia de que um dos objetos age primeiro e o outro responde a ele. Então, socialmente pode-se imaginar uma situação desse tipo, mas não é o caso no contexto da física, em que as duas interações se processam simultaneamente, ou seja, a ação e a reação são simultâneas em todos os casos. Essa denominação, então, com a devida cautela, nos permite pensar em vários casos. Por exemplo, imagine que você está sobre o piso, ou em pé sobre um piso, e você está numa situação estática. Você está, essencialmente, numa situação em que, ao seu peso, que então, pode ser entendido como a ação, está correspondendo uma reação igual ou contrária, que equilibra essa força-peso e mantém você na situação estática em relação ao solo. Então, a ação da força-peso está sendo equilibrada com a reação da força gerada pelo piso sobre você, que é uma força normal. Há diversas aplicações das leis de Newton e vale uma observação importante acerca deste aparente vilão que é o atrito. De fato, o entendimento de muitos dos processos ele é obscurecido pela presença do atrito no primeiro momento, o que requer um cuidado na montagem de experimentos e no estudo sistemático de vários temas. Mas, na realidade, o atrito ele é absolutamente fundamental, né? Quer dizer, você não conseguiria se manter em pé se não houvesse o atrito. Você não conseguiria ter os veículos que, na realidade, só podem se movimentar devido ao atrito das suas rodas com o solo. Ou seja, o atrito é que permite que você consiga parafusar coisas, mantenha pregos fixando objetos e assim por diante. Ou seja, sem atrito, nada disso seria possível. Então, em alguns casos, como é o caso de lubrificantes para motores, em alguns casos em que o atrito é indesejado, pelo menos num nível muito elevado, você procura meios, formas elaboradas, por vezes, de reduzir o atrito para certas aplicações industriais. E deve-se observar que o coeficiente de atrito ele é adimensional, tá? Ele não carrega unidades específicas, tá? Uma vez que ele é essencialmente uma relação de força resultante com relação a uma força aplicada. É uma razão entre forças, portanto, esse coeficiente não pode ter dimensões, é então chamado adimensional. No caso de
atrito, você tem ainda uma distinção importante. Quer dizer, o atrito estático é uma força, que é uma força horizontal, que se opõe à instalação de alguma forma de movimento. Então, se você tem um objeto sobre uma superfície e eleva essa superfície de tal modo que esse objeto não se desloca, quem o estaria mantendo estático nesta superfície? Senão o atrito que o impede de se deslocar ladeira abaixo, por assim dizer. Então, esta força de atrito, ela ocorre como consequência da interação entre esse objeto e a superfície sobre a qual ele deslizaria. Por exemplo, no caso de uma mesa sobre esse objeto, uma mesa inclinada sobre esse objeto, você então deslizaria se o atrito fosse superado, se essa força de atrito estática pudesse ser superada. Se a inclinação aumentar gradativamente, em algum momento algo diferente acontece. E, de fato, pensando numa situação extrema, se a inclinação for muito grande, não há sustentação e o objeto desliza sem que o atrito consiga fazer algo para impedir esse movimento. Então, observe que, de alguma maneira, a força de atrito está relacionada com o quanto esse objeto está pressionando a mesa. Essa força que é chamada de atrito estático é, então, proporcional ao quanto esse objeto pressiona a mesa, através de uma componente do seu peso, que é ao longo da normal à superfície. Tá? Então, a presença desta componente da força-peso perpendicular à superfície vai permitir o aparecimento do atrito estático. E vai procurar impedir o movimento. Quando o movimento acontecer, você vai então dizer que a força de atrito estático foi superada, vamos dizer assim, pela força componente da força-peso que procura fazer o deslocamento acontecer, que é então paralela à superfície de contato. Diferentemente do caso do atrito estático, o atrito dinâmico, ele desgasta, ele se contrapõe também ao movimento, mas só que o movimento já está instalado. Então, ele se contrapõe, o atrito dinâmico se contrapõe ao movimento, mas o movimento já está se realizando. O que acontece então nesse caso? No caso do atrito estático, o objeto não se movia. No caso do atrito dinâmico, o objeto vai se deslizar, vai se deslocar sobre a superfície e produzirá fricção. Essa fricção vai ser então sentida, né, como resultado através de um aumento de temperatura do objeto. Enfim, esse objeto vai, mediante a fricção, vai produzir calor, vai produzir uma mudança, uma conversão da energia que poderia passar toda para o estado de movimento do objeto. No entanto, parte dessa energia vai gerar um calor que em nada ajuda o movimento nesse contexto. Então, ao movimentarmos um objeto sólido, como por exemplo uma mesa, após ela se movimentar, para manter esta velocidade constante, você precisa manter a aplicação de uma força continuamente no mundo prático. Isso porque a força de atrito está atuando
a mesa está se deslocando, então a isso chamamos força de atrito dinâmico, que se opõe ao movimento, mas na presença do movimento. E essa relação também é ligada de alguma forma, ela está envolvida com a força-peso. Peso da mesa que você tem que deslocar. Então, da mesma forma, esta força de atrito dinâmico está relacionada através de um coeficiente, que também é adimensional, consequentemente, relacionada também à força-peso. Observe que o atrito de movimento, ele é tipicamente, e aí é um resultado experimental, ele é menor do que o atrito estático, o que é intuitivo até de uma certa maneira. Quer dizer, se o movimento está instalado, a capacidade de frear esse movimento é mais reduzida do que o atrito máximo que se pode ter, que é o atrito estático, que é capaz de impedir o movimento de acontecer. Tá? Essas grandezas, o atrito dinâmico, por exemplo, tem uma propriedade muito interessante de ser quase constante para velocidades de até dezenas de metros por segundo. Ele é de natureza molecular, natureza microscópica e de grande complexidade, mas os seus efeitos são tipicamente estudados nesse contexto macroscópico que nós estamos considerando. Um exemplo muito simples seria olhar exatamente sobre uma mesa, você ter um livro de capa dura, por exemplo, e colocar uma moeda sobre essa capa. Ao abrir a capa desse livro, em alguma inclinação vai ocorrer dessa moeda deslizar. O atrito estático é esse coeficiente do maior ângulo em que a força consegue impedir que o movimento dessa moeda sobre a capa se instaure. Este ângulo está sendo chamado de θ máximo. Observe que, nesse caso, você, ao ter a capa fechada do livro, não há, inicialmente, nenhuma necessidade de o atrito impedir o movimento. Não há a tendência de a moeda se deslocar dessa sua posição sobre a capa do livro. Quando a capa vai sendo aberta, essa tendência se instaura, ou seja, o ângulo de inclinação dessa página do livro vai impondo através de uma componente, que é então uma projeção da força peso da moeda, uma delas ao longo da normal à capa do livro, e a outra ao longo de uma direção que lhe é tangente. Essas são as duas direções nas quais a gente faz a decomposição do peso da moeda. Uma delas, então, tem a tendência de impor movimento à moeda, e a outra tem a tendência de gerar uma reação da capa do livro e que é, então, responsável pelo atrito. Se esse atrito for capaz de compensar a tendência da moeda de descer, ela vai ficar, então, estática, até o momento em que isso aconteça. Ou seja, ao longo da superfície da capa do livro, estão atuando, então, a componente do peso projetada nessa direção e a força de atrito estático. Ou seja, definindo o ângulo de inclinação da capa do livro como θ, o mg seno θ seria, então, o módulo dessa força que tenta deslocar a moeda.
e da força de atrito estático que a impede de deslizar, nesse limite máximo. Então, quando essas forças não puderem mais ser equilibradas, a moeda então deslizará. Assim, o atrito estático pode ser obtido como a tangente do ângulo máximo que é capaz de manter a moeda sem se deslocar. A partir desse momento, ali foi então definido o coeficiente de atrito estático. Nesse módulo, nessa aula, nós fizemos então um panorama sobre as 3 leis de Newton e algumas de suas aplicações, compreendendo inclusive a noção de atrito como um aspecto da lei de ação e reação de Newton, que é conhecida como a terceira lei de Newton. Além do mais, todas as leis de Newton fazem, na realidade, um arcabouço sobre o qual se constrói toda a física clássica, que é estruturada para os fenômenos da gravitação. Posteriormente, vamos discutir outros aspectos relativos ao eletromagnetismo que não se enquadram, então, nesta noção essencialmente gravitacional das leis de Newton.